Bora, pessoal! Estou aqui com o Renato Grau, então, nós estamos em casa. Esse grafite é o grafite do meu escritório. E aí a gente assim, vamos gravar. Aí a gente começou a gravar um story e me deu vontade de trazer o Renato para vocês. Tá? Um sujeito que, além de muito criativo, tem conhecimento profundo, porque, pessoal, está lá na Bíblia, né? Quando um cego conduz outro cego, os dois caem no abismo. O que eu tenho visto é muito cego seguindo cegos, porque hoje a pessoa lê a capa do livro e sai dando um curso de especialização. Então, pessoal, Renato, para mim, sempre que eu falo assim, tomei mais de 3 notas de uma conversa, assim, poxa, esse cara é bom pra cacete. Vamos retomar, Renato? Bora. Antes eu quero agradecer você de me receber na sua casa. Um ícone, né? Roberto Chiniachik. Eu não sei se você, falando em ícone, se você percebeu, eu coloquei um post no Instagram que nós estávamos no South by Southwest. Eu, você, Ian Beecroft e Neil Redding. E estavam vocês três olhando o show do John Fogerty. E aí pareciam aqueles bustos que tem nos Estados Unidos dos ex-presidentes. Ficou sensacional. Olha que legal, pô, preciso olhar lá, pô. Tá, você tá marcado. Eu tô marcado? Tá marcado. Que legal. Então, vamos retomar o tema da singularity, que você estava trazendo uma visão tão legal, gente, mas tão legal. Vai lá. Então, a gente está num mundo, né, que tá tudo acelerado de uma maneira tão absurda, só que as informações também estão aceleradas, né? E aí a gente muitas vezes não consegue seguir o ritmo e muitas vezes a gente tem uns falsos gurus ali, né? Vem informações que não são as que a gente deveria utilizar para fazer alguma coisa. Então é muito importante hoje a gente não só estudar, mas filtrar as fontes. E o podcast que eu lidero, que é o Trends News, nós já somos 16 co-hosts, cada um dentro da sua área de especialidade, justamente para trazer aquele olhar específico, profundo, sobre um tema que está impactando o mundo, que é o nosso objetivo. E a gente está com a inteligência artificial impactando o mundo. Mas aí vem questões muito, até talvez filosóficas, né? Quando você começou a mencionar a singularidade, e a nossa intenção não era nem gravar hoje, né? Era bater papo. Mas a gente falou, o papo tá indo Vamos bom. trazer o pessoal aqui para casa e entrar nesse chat. Aí, singularidade, né? O conceito de quando a inteligência artificial for superar a humana. Inclusive, comentei com você que foi um prazer, estava palestrando no Rio Innovation Week e estavam nossos amigos do South by Southwest, o Ian Beecroft e o Neil Redding, e eles falaram, vem cá, vamos apresentar uma pessoa, era o Peter Diamandis, que é justamente o cara que trabalha muito nesse conceito da singularidade, fundou a Singularity University. E a singularidade é quando a inteligência artificial superar o humano. Só que no nosso papo veio a provocação. Será que a gente tem que ficar fazendo esta comparação da inteligência artificial superar a humana? Será que nesse mundo que a gente tem tantas pessoas diferentes, e não só pessoas, a gente começa a ver outros tipos de inteligência, como a que você tem uma grande especialidade que é de inteligência emocional, né? Você fala com tanta propriedade disso, mais de 30 livros, né? Será que a gente tem que deixar tudo na caixinha mesmo? Ou a gente tem que pensar de uma maneira diferente? E aí essa provocação veio por causa de um amigo, Casals, que escreveu um artigo falando das entidades digitais. Justamente é isso. Por que a gente tem que colocar que a inteligência artificial tem que superar a humana? Por que nesse mundo tão diverso a gente não pode ter uma diversidade, inclusive de outros seres e talvez entidades digitais? E aí ele fez um trabalho desenvolvendo o que ele chamou de entidades digitais
cada uma com uma personalidade. Então, como se fosse ter o ChatGPT. O ChatGPT, quem usa bastante sabe que ele tende a elogiar as pessoas, tem uns vieses ali, e ele foi criando personalidades. Não elogia, é mais crítico nisso, é mais ácido naquilo. Ele acabou criando 14 entidades digitais. E qual não foi a surpresa que ele, colocando para de alguma maneira elas interagissem, elas falaram: precisamos criar mais 2, estão faltando 2. As próprias IAs que ele criou sugeriram a criação de mais 2 que foram criadas. Então, só para entender onde a gente está pisando, né? Agora, Renato está falando um lance que é o seguinte, gente, é a desgraça da comparação. E é muito interessante, um dia meu irmão Eduardo Chinachique, ele falou assim: sabe, Beto, você não é nem o melhor, nem o segundo melhor. Ele falou assim: eu te admiro porque você consegue ser você. Você vai passando pelas ondas e não perdendo integridade. E esse o cérebro medíocre, ele fica assim, comparando. Eu sou mais inteligente, eu sou mais rico. Gente, como que dá para alguém dizer assim, eu sou mais rico que alguém? É uma coisa impossível, né? Por quê? Você tem que falar, baseado em qual parâmetro? De dinheiro? Esses dias eu estava mostrando aqui para o Renato, eu tenho um filho, o André, jogador de futebol profissional, disputando a Conference League, jogando contra o time na Finlândia. Ele vai e marca um gol e ele corre no meio de câmera, jornalista, tudo, e vai e me abraça. Eu acho que naquele momento eu podia me considerar e fui um dos homens mais ricos do mundo. Imagina o teu filho ir lá e te abraçar. Então, quem é mais rico? Isso é complicado. Eu posso dizer, eu sou muito rico, mas eu posso dizer, eu sou mais. Geralmente isso é uma coisa... Mas, eu fui um dos inventores de palestra, né, no começo dos anos 90, e a gente contava uma piada. A indústria japonesa estava superando a americana, o princípio de qualidade total. Imagina, escutar o cliente. Eu sou da época que alguém falou assim, precisa escutar o cliente. Hoje é tão óbvio, né? E mesmo hoje muita gente não escuta o cliente, se ferra, né? Sim. E aí contava uma piada, que era assim, caiu um helicóptero que tinha no meio da floresta na África, tinha um americano e tinha um japonês. E um leão viu aquilo, estava se aproximando como um leão, e o japonês abriu a malinha dele e começou a colocar o tênis. E o americano chegou e falou: japonês, você é burro mesmo, né? O japonês, por quê? Você acha que você vai correr mais rápido que o leão? Aí o japonês, eu não preciso correr mais rápido que o leão, eu preciso correr mais rápido que você. Eu tenho certeza que eu vou correr mais rápido. Pessoal, a gente fica preocupado assim, aquele inimigo, aquele adversário. É muito importante a gente ter pelo menos uma consciência de localização. E nesse fenômeno, nesse mundo de tecnologia, inteligência artificial, a impressão que eu tenho é que as pessoas não estão tendo consciência de onde elas estão. Eu vou contar para vocês algo que talvez vocês vão falar: ai meu Deus do céu, é verdade, é. Sabe de onde que partiu o convite para o Renato estar em casa? Ele me dá aula de inteligência artificial. Muitos dizem, mas como, Roberto Chinachique? Gente, por quê? Porque se alguém sabe algo e você não sabe, você pode falar assim, mas ele também não sabe isso. E você começa a desqualificar o outro. O que eu acho inteligente? Pede ajuda. E você vai ficar surpreso. Talvez você vai dizer, o Renato veio porque é o Roberto Chinachique. Tem um monte de gente disposta a te ajudar, mas você tem que quebrar essa barreira de eu não posso pedir ajuda. O mundo está muito solitário, né? Muitas pessoas falam assim, a solidão do CEO. A solidão do CEO neurótico. Porque tem um monte de CEO que eu sou amigo, eu sou parceiro, e o sujeito, Roberto, estou com essa história aqui, o que você acha? Não é por aí? Perfeito, perfeito. E você deu assim uma palhinha, né,
outro papo que a gente estava tendo a respeito dos cisnes, né? Você fala Aham. do impacto aí, e a maior parte das pessoas conhece o conceito do Taleb, do livro dele, acho que 2017, do cisne negro, que ele trouxe esse conceito de eventos que causam um impacto muito grande para a humanidade, e no caso do cisne negro, o conceito de eventos inesperados, como foi a Covid e outras pandemias, né? E aí o nosso querido cientista, professor Silvio Meira, Maravilhoso. maravilhoso, ele trouxe um conceito de cisne vermelho. E o cisne vermelho é um evento, assim como no caso do cisne negro, que causa um impacto também de grandes proporções, mas não inesperado. Um evento que está todo mundo vendo, mas ninguém está fazendo nada, não está se preparando como. Então, quando você fala, pô, não sei isso, vou trocar, vou aprender, as pessoas têm que realmente ter a humildade e entender que a gente está sempre num ritmo de troca. É troca, não tem como ser diferente. Quem não estiver trocando, aí talvez vá se isolar e com isso vai perder bastante. E o cisne vermelho de hoje é justamente a inteligência artificial. Aham. É um impacto transversal, todos os setores, vai afetar todo mundo. E se as pessoas tiverem um pouco de humildade e tiver mais essa troca, talvez consigam se preparar melhor para o que está por vir, né? Eu falo para as pessoas, né? Por que as pessoas não evoluem? Elas não evoluem porque elas fazem o que elas gostam, o que elas sabem e o que elas estão acostumadas a fazer. O que é evoluir? Evoluir é fazer o que você não sabe, não gosta e não está acostumado a fazer. Só que tem uma dinâmica. Você lembra o primeiro beijo que você deu? Provavelmente saiu torto, você bateu no dente da outra pessoa e aí você sai e fala, ai meu Deus, fiz estrago total, como que, pô, eu tava afim do cara e beijei daquele jeito. E hoje eu imagino, espero que você tenha praticado bastante. É natural, né? Todo mundo dá o exemplo de dirigir, né? E quando a maior parte de nós aprendeu a dirigir, tinha que trocar marcha. É a simplicidade de falar, adoro aprender, adoro ser o ignorante, porque o pior defeito, escreve essa frase que merece, o pior defeito não é você não saber, é achar que você sabe, porque aí você fica arrogante, fica um chato, fica pedante, você fala uma coisa assim que todo mundo já sabe, nada como um dia após do outro, antes tarde do que nunca, e os caras falam, meu Deus, que cara chato. Não é nunca, eu nunca perguntei para alguém algo que a pessoa tivesse um minuto que ela não me ensinasse. Nunca, nunca, nunca. As pessoas estão doidas para ensinar. Aliás, as pessoas estão doidas pela sua atenção. E como é que é esse processo de resistência à inovação? Que até a minha palestra atual é como administrar a resistência, né? Porque, meu Deus, eu vou em algumas empresas já me pagaram, eu tenho que dar um jeito, né? Meu Deus! Eu preciso chamar aqui o São Judas Tadeu, né? Os caras Das sem causas cabeça. perdidas, das causas perdidas. Não, é triste. Eu acho que, e aí você pode falar bem mais do que eu, mas acho que a origem disso está no ser humano mesmo, né? O ser humano tende a ter uma resistência à mudança enorme. E aí não fico tentando me colocar de fora, né, do ser humano padrão. As mudanças do passado já eram difíceis, imagina nessa turbulência toda, que você, cara, coisas que não são materiais, né? Então você está no mundo digital, e esse mundo digital tá no teu dia a dia, um monte de coisa acontecendo, e aí você vê, e- por exemplo, a grande mídia, que muitas vezes faz um desserviço grande para a humanidade. Teve o Fantástico, recentemente, falando, mostrou
possíveis futuros utópicos e distópicos. Ele trouxe Yuval Harari, algumas referências, e ele não especificou, mas tem um site chamado AI2027.com que está fazendo estudos de possíveis futuros utópicos ou distópicos até 2027. E eu usei este mesmo site para fazer um artigo também chamado Futuros Utópicos ou Distópicos, faz uns 3 meses já, 2, 3 meses. Só que você precisa colocar realmente os dois lados da moeda. Né? O que pode ser o melhor caso, o que pode ser o pior caso, e de uma maneira embasada mostrar por que se chegou aqui e por que se chegou lá, ou se pode chegar. Quando a gente estuda futurismo, a gente olha muito, um dos pilares de estudos de futuro são os filmes de ficção científica. Por quê? São projeções de futuros possíveis. E a gente sabe, a gente estava no Hacktown, o evento de inovação Santa Rita do Sapucaí, que o meu projeto lá do Transnews, a gente fez uma chamada Arena Digital, fez as gravações dentro de uma casa centenária. E o professor, é engraçado que a gente fez uma conexão de passado e futuro, uma casa centenária, umas podcasts falando de futuros, e um professor, ele levou a Rose, lembra dos Jetsons? Sim. Ele levou uma robô que ele construiu, a Rose. E aí ficou engraçado, né? Que a gente falava, ó, estamos aqui do passado para o futuro. Aí alguém falou, pois é, olha a Rose lá fora. É o futuro do passado. E é mesmo, né? Porque o Jetsons fez uma projeção 50 anos atrás de um possível futuro que não se concretizou totalmente, mas em parte se concretizou. Então a gente tem que ter um cuidado bastante grande no que a gente comunica para as pessoas realmente poderem absorver. Você comentou comigo que eu costumo falar de uma maneira fácil, alguma coisa disso, né? E eu acho Muito legal, muito direto. que a gente precisa. Até um médico entende. Eu sou casado com uma, então eu tenho que treinar isso todo dia. Mas a gente precisa realmente, se a gente tem algum conhecimento, e os médicos têm muitas vezes uma dificuldade Muita, não é pouca, é muita. Cara, a gente que é paciente, né, tá numa situação frágil. Cara, o médico blá 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 blá, do teu problema, diz, cara, não estou entendendo nada do que tá falando. Os laudos que vêm exames de imagens, isso, você fala, o que é isso daqui? Agora ficou fácil, você joga no chat GPT, meu, traduza para ver o que quer dizer. Mas você fica assustado. Então, eu me sentindo assim, eu procuro fazer o possível para ser o mais claro, para atingir uma parte do público possível. Porque essa história do cisne vermelho, para mim, caiu explodindo a mente. É verdade. Cara, as pessoas não estão preparadas. Pega relatório do Fórum Econômico Mundial, está com uma previsão muito grande de um saldo super positivo de criação de empregos a partir de todo esse impacto da inteligência artificial. Mas eu não acredito nesse relatório. Eu acho que sim, o mundo está em transformação, você tem que se recapacitar para se preparar, mas mesmo assim o impacto vai ser enorme. E eu não sei se as pessoas vão conseguir acompanhar tudo isso. E aí a gente tem que projetar. Tá bom, os que acompanharam, será que vão chegar daqui? Os que não acompanharem, vão lá para o futuro distópico de gente sem emprego, desesperada e sem fonte de receita? Como é que todo mundo dentro desses ecossistemas vai trabalhar? Governo, universidades, institutos de ensino, sociedade civil. Como é que todo mundo vai trabalhar para conseguir encaixar alguma coisa que a gente faça um mundo melhor e mesmo sobreviva, né? Faça um mundo melhor, a gente pensar no melhor dos casos. Mas pode ser que a gente tenha que ligar o modo sobrevivência. E se for assim, né? E aí, o leão tá vindo, como é que a gente vai correr mais rápido que os americanos, né? Que é uma coisa assim, de você estar só atento. É muito importante você entender que o seu cérebro, o nosso cérebro, ele funciona para garantir sobrevivência. Então ele quer evitar perigo, ele quer evitar que algo que você
tenha decidido se transforme numa ameaça. Eu vou dar um exemplo. A editora Gente, o Ricardo Chiniachik, meu filho, todas as editoras têm, em média, 2 a 8% dos livros se transformarem em best-seller. E o Ricardo Chiniachik, que veio da Kimberly-Clark, vende papel higiênico neve, ele chegou e falou assim para a gente, eu e a Roseli, e ele estava com o comercial. Ele falou assim, pai, aliás, o Ricardo, quando conversa comigo, ele me chama de Roberto, que é negócio, ele tem uma palavra, negócio. Então, Roberto, você sabia que é muito mais fácil vender best-seller? Estava eu e a Roseli, óbvio. Sim. Ele falou assim, e por que a gente não lança somente livros best-sellers? Eu, na hora, falei, esse cara é louco. Aí a gente apresentou para o pessoal da editora. O editorial falou, não, pelo amor de Deus, como que a gente só vai fazer o pessoal de venda? Não, o pessoal de marketing. Pessoal, veja, o livro ser um best-seller é uma rota normal. Por que a gente tem 8%? E aí a gente resolveu mandar. Todos os livros da editora a gente vão se transformar em best-seller. As editoras normais, boas editoras, têm 6 a 8. No ano passado, a gente teve 92% dos nossos livros que foram para a lista dos best-sellers. Nossa, sensacional. Então, por que eu estou querendo falar isso para você? Quando o teu cérebro recebe uma ideia, uma sugestão, uma oportunidade nova, por uma questão de sobrevivência, ele fala, não, você vai destruir a editora. Esse seu pensamento é louco, impossível. A equipe do editorial vai sair porque não vai resistir à pressão. O pessoal do marketing vai se sentir humilhado que não vai conseguir. Ver, era de 8 para 90. Na verdade, era de 8 para 100. Então, a gente continua errando 8%. Lógico, com bom humor, com torcida, Sim. mas é muito isso. Assim, o cérebro fala, não, isso não vai ser, não. E é fundamental a gente dizer sim. E eu estava escutando a história do cisne vermelho, e, gente, o cisne vermelho, eles estão estendendo a mão para você. Só que se você fica assim, não, ele vai me afogar. E aí eu lembro de uma história sufi. O sujeito estava morrendo, teve naufrágio, tal, só sobrou ele. E ele estava segurando uma madeira do navio e tal. E aí chegou um pescador com um barquinho e falou, pô, meu filho, eu vi o navio afogando, estou vendo você, vamos. Aí o cara falou, pô, estou rezando. Não, Deus vai me mandar esse barquinho, né? Aí, não, vou ficar aqui e tal. Passou um tempo, chegou já um barco melhor, com 2 pescadores, com motor, né? Olha, a gente veio te buscar, tá? Falei, não, os caras, vai chover. Não, deixa, vem, tô rezando, Deus vai me mandar. Chuva, o cara morreu. Quando ele morreu, ele ficou possesso com Deus, chegou lá no paraíso, falou, Deus, você tá de sacanagem. Eu estava rezando ali e você me abandonou, né? E o cara despencou lá em cima de Deus. Falei, não, cara, as suas orações me tocaram tanto que eu peguei o barqueiro que estava lá, mandei ele te buscar. Você não quis. Falei, tá bom, vou mandar um barco melhor. Mandei e você também não quis. Eu falei, bom, mas esse cara só vai resolver uma sessão de terapia individual. Deus está te mandando um barquinho, as oportunidades estão chegando, só que você fica falando não. Então, sabe assim, eu não me preocuparia, e não acho que você deveria se preocupar, porque preocupar, ele trava muito a gente. E todo o sistema de motivação de estudo, na maioria das vezes, o professor fala, você vai ser reprovado, você não vai não sei o quê, o pai fala, você vai ser reprovado. E eu quero falar para você, daqui a pouco a gente vai terminar essa conversa e eu vou ficar muito sensibilizado. Pô, é tão massa nessa conversa. Então, em vez de você falar, eu vou perder emprego, eu vou não sei o quê, fala assim, meu Deus, tem tantas oportunidades. E se a gente pega a onda, fica gostoso.
Daqui a pouco, Renato vai me ensinar como escrever um artigo. Imagina, dá para escrever melhor, mais fácil do que eu faço. É um superpoder. Se o Humberto já escreveu mais de 30 livros na raça, 34, eu não... imagina se der uma acelerada aí com a IA, né? O mais recente, né? A gente tem uma expressão no mercado editorial, falar o último livro, né? Então, o mais recente, eu já usei. Inteligência afetiva, eu Sim. já usei. Na pesquisa, já usei para arredondar umas coisas que eu queria, mas não tá bom, dá para ser melhor. Então, mas muitas vezes o bom é inimigo do ótimo. É verdade, é verdade. As pessoas ficam buscando o ótimo, e não fazem o bom, né? Verdade, a gente tem que fazer e a gente vai evoluindo fazendo. Tá bom por hoje, Renato? Eu acho que tá bom. Papo sensacional, né, meu querido? Vamos fazer uma masterclass ao vivo, a cores, e a gente vai convidar vocês. Bora! Valeu!